Conhece essa? Essa é 2013, hein? Munhoz e Mariano. Muito boa. Salve, galera! Eles que escolheram a música. A criançada que tá aqui, Tá bom. O Parque Infantil que está aqui hoje na Gazeta escolheu a musiquinha. Parque Infantil aqui, ó. Meu Parque Infantil, depois eu mostro pra vocês. No final do programa, o Parque Infantil vai aparecer. Tá toda a turma aí. Olha, salve, salve, galera. Aliás, dona Maria Helena, muito obrigada pelos presentes que a senhora mandou pro meu Parque Infantil, pra mim também. Um beijo grande pra senhora e pro Toninho. Deus abençoe, viu? E hoje, todo mundo tá ligadinho com a gente, né? Dia da Consciência Negra, feriado na cidade de São Paulo, mas a gente está aqui firmes e fortes, vivões, como gosta de falar, para levar muita informação e muita opinião para você. Ao meu lado, essa dupla maravilhosa. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Mi, Salazar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Mi, Garrafa, todo mundo. O programa de hoje está recheadíssimo. Nós vamos falar dos bastidores do Timão com atualização sobre a proposta para quitação do estádio e a eleição para a presidência do clube pegando fogo, que a eleição é no próximo sábado. Também temos a preparação de São Paulo, Palmeiras e Santos para a sequência da temporada. E não é só isso não, tem Taça das Favelas, final do Paulistão Feminino, evento com o craque do futsal Falcão e muito mais. Tudo isso depois dessas dicas. Beleza, turminha, estamos de volta já com a nossa enquete do dia. Olha só, eu quero saber de você que nos acompanha também do Garrafa e do Salazar, o seguinte: a CBF errou ao colocar Fernando Diniz como técnico interino da seleção? Sim ou não? É só você entrar no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Você também pode acompanhar o nosso programa no YouTube. A gente está ao vivo no YouTube, será? Estamos. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. youtube.com/Gazeta Esportiva. Segue a gente lá, mas não desliga a TV não, deixa a TV e o celular ligado. E aí, o que você acha, Garrafa e Salazar? O que vocês acham? Então, Michele, Já na dá pra verdade, dizer que é um erro? independentemente de ser o Diniz ou não, eu acho que é um erro a seleção brasileira ter um técnico interino. A seleção brasileira tem que ter técnico interino, tem que ter um treinador, né? Fosse qualquer outro técnico de forma interina, também eu ia criticar. E o Diniz, nesse início de trabalho, é verdade que é muito cedo, mas a cada dia que a gente vai vivendo mais o futebol, eu vou me convencendo de que futebol realmente é resultado. Os resultados do Diniz não são bons. Esse discurso do Diniz me preocupa um pouco. Não, para quem fica olhando só para o resultado, a coisa não está boa. Mas não tem como não olhar para resultado. Você não pode normalizar a seleção brasileira batendo recordes que ela... Recordes negativos, né? Sim. Perder para a Colômbia a primeira vez eliminatórias, perder dois jogos seguidos eliminatórias, perder eliminatórias em casa. Isso realmente não cabe, não combina com a seleção brasileira e, obviamente, que isso culmina com o desempenho. Então, eu achei sim, concordo, é um erro colocar o Diniz ou qualquer outro treinador de forma interina na seleção. A seleção tinha que ter um técnico já definido. Eu não sei se eu considero um erro ter um técnico interino nessa situação. Porque tão tá longe de uma outra Copa do Mundo e com a possibilidade de trazer um técnico do quilate do Carlo Ancelotti, eu já não acho que tem problema. Se for mesmo ele, né? Porque a gente não mas tem essa é a questão. Se você abre o jogo, Salazar, ó, o Diniz vai dar... Não, mas então... Não pode por causa... Mas eu entendi, por causa... Então, se não pode, é melhor não. Que garantia tem? Ninguém tem essa garantia. Ninguém tem essa garantia, então, mas assim... Vamos trabalhar com a realidade. Eu entendo a gente não ter a garantia, porque pela legislação do futebol não se pode nem falar. O Carlo Ancelotti, se ele for lá e falar que ele tem um acordo com a CBF, ele vai ter problema lá no Mas Real como Madrid. estamos falando de dirigente de futebol, eu não coloco minha mão no fogo. Sim, eu também como não tem a garantia, então não vou comprar essa bronca. Por nenhum dirigente. É o que eu disse aqui. Se esse cenário se concretizar, não vejo problema de ter um técnico interino nesse momento. E também, respondendo à enquete, não acho que a CBF errou ao colocar o Fernando Diniz. Porque se é para colocar um técnico interino, você vai colocar quem? Mas se é para colocar... Não dá para ser um top de linha. Mas se... Não dá para ser... Não estou nem... Não é uma crítica ao Fernando Diniz. Mas, por exemplo, o Tite, para mim, jamais seria um interino. Porque o Tite, para mim, está na primeira prateleira, assim, disparado. Melhor mas já que era para colocar alguém para ser interino do Ancelotti, tinha que ser alguém que tivesse pelo menos as mesmas ideias ou ideias próximas do Ancelotti. Caso que não é do Diniz. O Diniz pensa futebol totalmente diferente daquilo que o Ancelotti tem. Você joga todo um trabalho fora. É que aí você ia ter muita dificuldade para encontrar alguém que não seja top de linha, que seja com o perfil do Ancelotti. Aí eu entendo que talvez não exista esse nome. Então, assim, sinceramente, não vejo problema. O problema é o que o Brasil está jogando, e aí
sim a cobrança aqui em cima do Diniz. E já que estamos falando de seleção brasileira, vamos acionar Marina Buffon, que chega com as informações do duelo de amanhã entre Brasil e Argentina no Maracanã. Boa noite, Marina. Com a lesão do Vinícius Júnior, quem entra no time? Gabriel Jesus ou Endrick? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente neste feriado, nesta segunda-feira. Pois é, né? Fica essa dúvida, muita gente se perguntando se o Endrick de fato vai receber uma chance como titular amanhã. Esse jogo acontece às 9h30 da noite, lá no estádio do Maracanã, como você falou. Uma chance aí de tentar retomar o caminho das vitórias. A seleção brasileira está 3 jogos sem vencer, né? Empatou com a Venezuela, perdeu do Uruguai e na semana passada, nesta última data FIFA que está acontecendo neste ano aí, esse último jogo de eliminatórias, o Brasil perdeu de virada para a Colômbia, em 2 gols aí que aconteceram em poucos minutos. Mas tem uma má notícia para quem está torcendo para o Endrick entrar, tá? Porque, na verdade, quem deve herdar essa vaga do Gabriel Jesus, independentemente da formação tática que o técnico Fernando Diniz deve escolher, deve sim ser o Gabriel Jesus, né? Não deve ser o Endrick o escolhido aí para essa posição. Outra modificação que também deve acontecer é na lateral, né? O Renan Lodge deve sair, ele que vem sendo bastante criticado, e o Carlos Augusto deve entrar em seu lugar. Essas são informações que chegam para a gente aí dos treinamentos que estão acontecendo para esse jogo de amanhã, mas claro, é tudo uma suposição com base nesses... A gente não consegue ver os treinos inteiros, né? Os jornalistas que estão ali não conseguem ver os treinamentos totais aí do Fernando Diniz, esboçando uma escalação. Mas provavelmente o Endrick deve ser uma opção para o segundo tempo ou até o final do primeiro tempo aí. No entanto, ontem a gente até falou bastante no Mesa Redonda sobre como o Endrick vem recebendo bastante holofotes nesta sua primeira convocação à seleção principal. Ele estreou na derrota contra a Colômbia e deu coletiva ontem. E uma fala dele ali chamou bastante a atenção e a gente vai colocar esse trechinho para vocês discutirem depois aí na mesa. Para mim foi um começo de ano muito difícil. Tinha 16 anos, era um garoto que gostava de ver as coisas, gostava de ver o povo falando de mim. Tinha uma expectativa muito alta, uma pressão muito alta em cima de mim por causa da venda, por causa de eu ter sido vendido muito novo para o Real Madrid. Eu gostava de ver, gostava de ficar vendo e só via as pessoas me criticando, só via as pessoas falando mal de mim. Eu só queria rebater elas, fazer um bom jogo para provar que eu não era aquilo. E isso me deixou mal, e depois que eu fiz meus 17 anos, eu creio que eu mudei minha cabeça. Eu ia jogar para mim ser feliz, para minha família estar feliz comigo, para eu estar bem dentro de campo e não jogar com ódio no coração como eu estava jogando, querendo mostrar o contrário. E foi isso, cara. Simplesmente estou feliz, estou bem comigo mesmo, não ligo mais para críticas, não ligo para nada. E quem me criticar, eu vou ficar bem tranquilo e só vou fazer meu jogo dentro de campo e estar feliz, que o que mais importa para mim é a minha felicidade, a felicidade da minha família e de quem está do meu lado torcendo para mim, que eu sei quem são as verdadeiras pessoas que realmente estão torcendo para mim. Pois é, né? O Endrick parece ter virado uma chavinha aí na sua cabeça dos 16 para os 17 anos. Tenho 2 perguntas para vocês. Vocês colocariam ele como titular amanhã contra a Argentina? E ele parece mesmo ter virado essa chavinha, tá um pouquinho mais maduro para aguentar essas críticas que com certeza sempre vem? Ai, mas eu colocaria ele e eu acho que ele virou a chavinha sim. Agora, olha só, nós 3 aqui, a gente viveu essa mudança da vida antes da rede social, antes dos haters, antes das cobranças e a vida como é hoje. Então, assim, além dele ter que lidar com a crítica, com as cobranças dos jornalistas, e isso sempre existiu, tem a cobrança de todo mundo que ganhou voz embaixo de uma foto que de repente ele posta. E não é fácil lidar com isso. Ele é um menino, gente. Pensa, o tanto de tempo que a gente leva para ficar maduro e tudo mais. Ele tinha 16, agora 17 anos. Eu acho que ele conseguiu amadurecer e está conseguindo superar e mostrar a alegria de jogar futebol. Não tem chave para virar de 16 para 17 anos. É normal o discurso dele. Agora eu... Acho que ele amadureceu. De 16 para 17, Michele, não é aí. Eu entendo que é mais difícil para uma pessoa como nós, para a gente entender esse mundo que você citou, que realmente existe, do que para o Endrick, que é um cara que já nasceu com isso. Na vida. O Endrick está dentro do futebol há muitos anos e sempre fez parte de rede social, porque ele já cresceu com as redes sociais, diferente da gente. Na vida, pra gente. É mais fácil. Na vida, pra gente amadurecer, leva tempo. Até hoje a gente tá amadurecendo, a gente amadurece a cada dia. É isso que eu acho. Agora, o Endrick,
Não é? Ele tem que entender que, assim, separar o que é torcida, ele fala, eu vou pegar as pessoas que torcem para mim. A imprensa não vai torcer nunca por você. Ela não vai querer o seu mal e não... Mas não é, o papel da imprensa não é torcer. O papel da imprensa, ela é a crítica, que pode ser positiva em alguns momentos e pode não lhe agradar em outros. E faz parte, isso faz parte da sua profissão. O Endrick tem que começar a entender e separar as coisas. O torcedor, então quer dizer que só a boa crítica, não é que você gosta, as pessoas que gostam de mim. Sim. A imprensa não está aqui para gostar ou desgostar de ninguém. A imprensa faz parte do futebol, ele é uma pessoa pública, não é? Ele é jogador, já com 17 anos, vendido para o Real Madrid, é jogador da seleção brasileira. É a esperança nossa, né, também. Ou seja, tudo isso está no pacote, ele tem que conviver com isso com muita naturalidade. A família do Endrick dá esse embasamento a ele, Salazar, mas tem que deixar isso muito claro. E sobre colocá-lo na seleção brasileira como titular na partida de amanhã, eu colocaria principalmente porque o Gabriel Jesus está voltando de lesão e ainda não disse a que veio na seleção brasileira, com todo respeito a ele. A crítica agora é o Gabriel Jesus. Disputou 2 Copas do Mundo e não marcou nenhum gol. Então, se tem um momento o Endrick está embalado, eu colocaria o Endrick. Quer dizer que eu gosto do Endrick? Se eu falasse que não fosse colocar o Endrick, eu não gosto do Endrick. Não gosto de você, Endrick, gosto da sua família, torço muito para você. Mas profissionalmente, a minha opinião, aí é opinião de um jornalista, eu escalaria o Endrick amanhã entre os titulares por esse motivo que eu citei. Gabriel Jesus voltando de lesão, não disse que veio na seleção brasileira, o Endrick é uma aposta boa. Eu sinceramente acho tudo um grande exagero, talvez me parece que um grande exagero feito por pessoas que estão perto do Endrick, em volta dele, tentando protegê-lo e talvez exagerando no tom. Você percebe, não é de hoje, o Endrick nas entrevistas, o discurso dele é um discurso quase que decorado. Claramente ele ouviu tanto isso de alguém, ele vai ali, ele senta até concentrado no que tem que falar. Agora, o Endrick foi convocado para a Seleção Brasileira Profissional, ele tem 17 anos de idade. É uma alegria, sabe, já. Assim, não era para ele estar dando entrevista carrancudo, preocupado, usando a palavra, sisudo, inclusive, ódio. E falando de crítica, de ódio, de apreciação. Jogava Gente, com ódio no coração. Era para ele estar leve, feliz da vida, curtindo o momento. Desculpa, Salazar, é por esse excesso de proteção. Exatamente. Porque nós ainda não conhecemos o Endrick como ele é. E quando que o Endrick sofreu tanta crítica? Porque parece que ele foi massacrado aí durante esse curto período de carreira. Eu só vejo elogios. Pelo contrário, o Abel apanhou pra caramba agora na Libertadores porque não colocou o Endrick. Todo mundo ficava aqui, tem que pôr o Endrick. Antes da convocação do Endrick aqui, a gente só faltou dar cambalhota pedindo a convocação do Endrick. Sinceramente, eu não entendi essa expressão, esse discurso, essa... Deixe o Endrick ser o Endrick um pouco. Exato. Isso faz parte. Não é culpa dele, ele está sendo... Deixe ele ser um pouco o Endrick. Deixa ele curtir. Viver Isso aí um pouco. É para quem está em volta dele, deixa o menino, pô. É assim, Endrick, a verdade é a seguinte... Você, Endrick, entende jogar futebol e curte o momento, desfruta, pelo amor de Deus, gente. Deixa o resto, seus assessores, todos eles cuidarem da parte financeira, de tudo. Você curte jogar futebol, e é isso. E não fica ouvindo crítica, lendo rede social, nada disso. Segue, vai jogar bola. Desfrute. O primeiro time dos grandes paulistas a entrar em campo depois da pausa para a data FIFA é o São Paulo. E o José Paz está onde? Está lá, no CCT da Barra Funda, para contar como que anda a preparação do time que encara o Fluminense quarta-feira no Maracanã. Boa noite, José Paz. O Lucas já vai voltar para o time titular? Fala, minha querida Michele Janela, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportivo. O Lucas Moura, meu irmão gêmeo, passou ainda há pouquinho aqui, ó, o Márcio Luiz Gabriel vai mostrar pra vocês a porta do CT aqui. Tinha alguns torcedores por aqui, agora só sobraram 2 torcedores. Vem cá, meu filho, vem cá, como é que é teu nome? Meu nome é Leonardo, e aí? E aí, Leonardo, tirou foto com todo mundo aqui, quem que passou? Todo mundo não, né, cara? Tem alguns aí que são tudo desumilde, tudo vagabundo, Calma, rapaz, mas calma. Tá, desculpe. E aí, mas tirou foto com quem? Lucas, Caleri, Michel, o Wellington, quem mais? Tá desde que horas aqui? Desde a meio-dia, cara, aqui esperando os caras. Aproveitou o feriadão então, tá desde o meio-dia aqui, o São Paulo treinou no período da tarde. Vai lá, meu filho, agora eu vou dar as informações. Como é que é teu nome? Vinícius. E aí, Vinícius, tá também desde cedo aqui? É, tô com ele aí. Então vai lá que acho que tá saindo mais gente aí, ó, vai. Ih, não saiu, não parou então... não parou. O cara que quebrou a maldição aí não tá parando. Quem que quebrou a maldição?
Contra o Tigre. O Erisson, não parou. Aquele 2x0 contra o Tigre lá na Argentina. Verdade. Agora vai os dois ali que eu preciso trabalhar um pouquinho. Vai lá que eu preciso dar a informação aqui, ó. Seguinte, Michele, minha querida, olha só, o São Paulo treinou hoje aqui 3h30 da tarde. Então o treino acabou ainda há pouco, o Lucas Moura passou por aqui, tirou foto com todo mundo, o Milton Cruz passou também, enfim, a rapaziada toda do São Paulo. São Paulo volta a campo na quarta-feira para pegar o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Jogo importante, São Paulo ainda não venceu como visitante nesta atual edição do Campeonato Brasileiro, em 16 partidas, 8 empates, 8 derrotas, e o Lucas Moura, o meu irmão, você me perguntou aí, né, deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, porque vem trabalhando normalmente aqui no CCT da Barra Funda, sem nenhum tipo de restrição, está recuperado de um problema na coxa que ele acabou tendo na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, aqui pertinho, aquela super vitória do Palmeiras por 5-0 para cima do São Paulo. São Paulo deve ter todo mundo aí que está à disposição, então Rafael no gol, o Rafinha, o Arboleda está lá na seleção do Equador, não deve jogar esse jogo, deve jogar o Diego Costa, com o Beraldo, com o Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson. Aí no meio pode ser que o Lucas jogue com o Michel Araújo, que também passou por aqui. E lá na frente, Luciano e Erisson, Luciano e David, Erisson, o ídolo aqui da rapaziada. Enfim, vamos ver como que o Dorival Júnior vai armar esse time. Mas a informação importante é que o Lucas Moura muito provavelmente estará à disposição do Dorival nessa partida. A gente ainda não sabe se ele começa jogando ou se começa no banco de reservas. Daqui a pouco eu volto, viu, Michele? Porque tem informação importante em relação ao futuro do Lucas Moura. O pessoal que quer saber, ficou me perguntando, eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva, e também sobre um outro atleta do São Paulo, uma outra informação, mas isso é daqui a pouquinho. Agora eu devolvo para vocês aí, Mi. Beleza, José Paz, muito bom. E aí? Fala, o que é, Garrafa? José Paz está com frio? O Zé tá com casaco, o que acontece aconteceu? Tudo bem. O calor da Eu bexiga, acho que ele se preparou para o caso de uma lá. chuva. Que isso? Que pode Tudo chover. bem, o tempo mudou, não tem mais sol, mas tá um Sabe calorão. que é isso? Carioca. Pode ser. Bom, de qualquer forma, né, chuva, Salazar, é chato, né? Os jogadores, você vê como é que é? Né? O torcedor tá lá, custa lá parar, tirar uma fotinha. Pelo jeito, alguns não quiseram parar, né? A galera ficou brava. Ficou brava. Mas o Dorival, a importância de ter conquistado esse título da Copa do Brasil, que deu vaga à Copa Libertadores, o São Paulo está afastado de zona de rebaixamento, dá ao São Paulo possibilidades mesmo de sem contar com todo o elenco, observar jogadores, de começar a fazer planejamento para a próxima temporada. E hoje, no futebol, de um calendário apertado como é, quando você tem essa margem, esse espaço de tempo para trabalhar, isso pode refletir positivamente lá na frente, Salazar. Isso vai fazer muita diferença. O Zé, né, traz essa boa notícia para o torcedor, que o Lucas deve ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense, mas eu, sinceramente, acho assim, todo mundo já viu que o Lucas voltou super bem. O Zé vai trazer mais informações aí sobre a negociação, se ele fica para o ano que vem. E eu tenho mesmo curiosidade de ver o Rames Rodrigues. Eu estou sendo chato assim falando do Rames Rodrigues, porque o Rames vai custar ao final do contrato muito dinheiro ao São Paulo. Tem que render, né? Muito dinheiro ao São Paulo. Foi recebido no aeroporto, lá aquela coisa toda, o Zé pisoteado e tudo mais, ao vivo no Mesa Redonda. Então assim, beleza, legal, o Lucas a gente já sabe. Agora, e o Rames? Zé, na próxima entrada, e o Rames, Zé? Vai jogar 90 minutos, vai jogar bem, vai voltar, vai conseguir entrar em campo. O Dorival disse que, inclusive, nessa questão que você coloca, o Dorival disse que teve dificuldade para adaptar o Rames justamente porque no período de treinamento, quando ele chegou no meio da temporada, no período de treinamento, que é essas paradas da data FIFA, ele não tem o jogador. Então isso também pesa para que o Salazar possa ficar um pouco mais feliz com o Rames, né? Sim, então, mas faz parte, isso aí vale pro Lucas também, que também estava fora do Brasil. É o seguinte, para mim, o Rames tem que mostrar muito mais do que está mostrando. E tem que ser cobrado por isso. Ainda mais um cara do quilate dele ganhando o que ele ganha. Muito bem. Esse final de semana não teve decisão do Campeonato Paulista Futebol Feminino. A Taça das Favelas também chegou às finais. O Salazar estava lá e conta agora pra gente como é que foi. Estádio do Canindé, arquibancadas cheias e times em campo. Eu sei que estamos no período de data FIFA, mas a Taça das Favelas não para, meu amigo. Nesse sábado de muito calor, tivemos as duas finais do torneio. No feminino, o Campanário Diadema venceu a seleção de Paraisópolis por 2-0. Paratinha estava impossível. Primeiro ela deu passe açucarado para Cássia abrir o placar. Depois sofreu um pênalti e garantiu o título para a quebrada de Diadema. Campeão!
Entre os homens, a disputa foi sub-20 e decidida entre as favelas da cidade de Tiradentes e Campanário Diadema de novo. Isso mesmo, eles chegaram nas 2 finais. Mas dessa vez, a taça ficou com a turma da ZL. Em apenas 5 minutos de jogo, tivemos 2 gols. João Daniel colocou a cidade de Tiradentes na frente. E Matheus empatou tudo. Nos pênaltis, só o Messinho errou. Passa um filme, né? Da onde a história que você fez para chegar até aqui e acontecer isso aí, fico um pouco abalado, né? Porque não só eu, mas eles mereciam muito também. Então eu tava correndo por eles. Tristeza de um lado, alegria do outro, é assim que funciona no futebol, mas principalmente para Léo e Nenê, que foram eleitos os melhores da final e ganharam um contrato profissional. Eles vão ter a oportunidade de participar conosco, né, na divisão do Sub-20, e dentro desse processo vai depender muito da evolução deles. Tomara que eles consigam seguir essa carreira. E hoje eu saí triste porque não fui campeão com a minha favela, mas uma sensação única e inexplicável poder estar aqui com a Lusa. Ô, Neném, você então, eu não sei nem como te perguntar, né? Sai campeão e com um contrato aqui com a Portuguesa. Primeiro, boa tarde. Estou muito feliz, né? Venho trabalhando muito, dia de sol e chuva, eu estou trabalhando e não é à toa, Deus abençoa quem trabalha. Eu estou muito feliz de assinar um contrato com a Portuguesa, um clube de muita história. E também estou feliz bastante por ter trazido o título para minha favela. Foram 5 meses de competição, 167 equipes de todas as quebradas de São Paulo. E hoje, a certeza é de que, mais uma vez, a favela venceu! Ai, que legal a Taça Bem das legal, bem Favelas, legal. Foi muito legal. Estive lá, foi bem bacana. É um pouco diferente, né? São 2 tempos de 30 minutos, pênaltis também são 3 pênaltis para cada lado, eles dão uma agilizada na coisa. Mas é bem legal. E eu vou te falar, viu? Vi jogadores e jogadoras lá que formariam fácil em vários times aí. Melhor que o Rames. Pelo menos de base. Pelo menos joga. Melhor que o Rames não, mas tem uns meninos Quer mostrando dizer que ele mais gosta do Rames vontade. Rodrigues? É na redação ele fala do Rames, é no almoço ele fala do Rames, no Gazeta Esportiva é o acha que Rames. tá tranquilo? É na Na Taça das mesa, o Favelas, Rames. fala do Rames. Aí na tranquilo. Taça das Favelas, vamos falar do Rames Certo, também. tá tranquilo, né? Não, O cara ganha $1,5 barão por mês pra Mas não era ficar aqui produtividade esse curtindo, contrato entrando dele? de 15 em 15 Como minutos. curtindo, tá pelo curtindo, amor tá à de disposição, Deus. tá treinando. Ah, tem que estar jogando, tem que estar decidindo. O cara que... Se vê um cara desse, ganha 10, ganhando esse salário, meu amigo, Mas que a salário, cobrança é né? proporcional. Quem vê parece que ele tá ganhando Ah, assim. o Rames? É, quanto? 1.400. Com um bônus de 500 No Corinthians, quem ganha perto disso? Mas se atingisse Quem ganha perto a meta, disso? É, se não O atingir Yuri a meta. Alberto, que é tão criticado, Eu tão acho que cobrado. tem negócio de meta Quem aí, que com o gente. Rames é assim? O que Yuri Alberto, é pau na o Yuri máquina. Alberto, você defendeu o Yuri Ah. Alberto aqui, que era a melhor contratação do pouquinho. planeta, que não tinha melhor Não que muda até de o Soares, não muda de assunto, Bem, não. Rames, tá mudando É de pra assunto. falar, é Rames velho, é uma pra falar. prateleira, o Sim. Yuri O Alberto Yuri é Alberto- outra O Rames tá prateleira. indo pro fim da carreira. O Yuri Alberto tá começando, tá com Tá 21 bom. anos de idade. Tudo bem, mas o Pô, Rames não é tem uma nem comparação. prateleira, já é É outra consagrado, prateleira, já é jogou da no Real Madrid, pô. seleção, Pera lá, não então. tem nem comparação. Agora, o se a Yuri vai cobrança é forte no Yuri Alberto pelo peso da contratação, a Ela é cobrança forte, tem mas que ela ser não é forte no sua. Rames Ela pelo não é peso forte da sua em cima do Yuri contratação. Alberto. Eu não vejo o senhor cobrar o Yuri Alberto. Bom, chegou a hora de falar do Corinthians aqui. Então vai, Salazar. Agora pra você ficar contentão. Bastidores do clube estão agitadíssimos. Por quê? Por causa da quitação da Neoquímica Arena. Não só por isso, né, Não é por causa Michele? da eleição? Também, a gente vai falar daqui a pouco da eleição, porque teve um probleminha lá, mas vamos começar falando desse acordo que o Corinthians está costurando com a Caixa. Tem uma pergunta que Mano. tá todo mundo me fazendo nas redes sociais antes de você começar a falar. Essa história de que tá a dívida é papo eleitoral? Porque Não. o negócio é sábado, a eleição é sábado, e isso é papo de um lado Não que é, quer e eu ter falo votos? com extrema tranquilidade, porque Preciso se falar, você né? pegar aqui o Gazeta Esportiva de março, Aham. eu estive aqui nessa bancada falando sobre a possibilidade disso acontecer. Tá. Já sabíamos que o Corinthians vem há meses tentando chegar a um acordo E aí, há uma costurando. semana Vamos da- esperar a há eleição uma para semana da fechar, eleição. alinhavar na eleição, né? A gente conversou, inclusive, com um grande economista, É. que vocês conhecem, Opa! né? Que José Paes conhece também, Sim. que me garantiu que é assim mesmo, que é uma coisa de meses, que não é algo simples. Que do dia pra noite. normalmente coincide com a eleição do clube. Normalmente. impressionante. Mas o Impressionante. fato é,
o fato é, gente, a gente explicou bastante coisa aqui na última sexta-feira sobre a quitação da Neoquímica Arena, atualizando, trazendo mais informações importantes para o torcedor do Corinthians. O Wesley Mello, inclusive, esteve na live do meu timão, que trouxe mais alguns detalhes. O que eu posso passar para vocês foi confirmada a informação que eu trouxe na sexta, o presidente da Caixa veio à Neoquímica Arena se reunir com os dirigentes do Corinthians no último domingo, inclusive tiraram foto dele lá e tudo mais. Este acordo, ele deve ser concretizado ainda este ano, muito provavelmente nas próximas semanas. Inclusive, essa informação também foi confirmada hoje pelo Wesley Mello. E um dado interessantíssimo, a gente explicou aquela operação, Garrafa, vai usar o name rights, vai comprar um título que é uma espécie de um precatório. Isso que o Corinthians vai ter que pagar não é nem mais para a Caixa, com a Caixa vai estar resolvido e quitado. Aí o Corinthians vai ter que pagar esse título por uma empresa que é privada. Ou seja, ele troca o credor e troca o valor. Ou seja, então não é o termo quita, o que me incomoda. A Arena está quitada. Não está quitada. Ele quita a dívida com a Caixa. Vai dever um valor menor em precatórios para um outro credor. Isso aí. E aí. O negócio é bom porque esse valor que ele devia para a Caixa... 700 milhões. Ele dilui 300 no name rights, não é isso que você tinha me passado não, lá? Aproximadamente. Não, pera. Primeiro com o name rights e com a outra parte na compra desses precatórios. Quando ele compra esses precatórios, ele também contrai uma dívida, que é menor a que ele devia para a Caixa, mas ainda tem uma dívida, ou seja, o Corinthians ainda tem dívida do estádio. A vantagem é que ele vai poder utilizar a arrecadação. Para vocês terem uma noção, a dívida... Mas o estádio não está quitado, vamos falar, né? A dívida atual está ali na casa dos 700 milhões. Com essa operação que vai ser feita, o Corinthians vai comprar esse título. Quanto o Corinthians vai gastar? Existe uma cláusula de confidencialidade, por isso que os dirigentes não estão falando por enquanto, porque como tudo isso envolve a Caixa, tudo vai ter que ser revelado, então nós teremos os números muito em breve. Mas eu tive essa informação antecipada que deve ser ali de cerca aproximadamente 90 milhões de reais. Este é o valor que o Corinthians deve ter de investir para quitar o estádio, para adquirir o título. E aí vem a informação, que é uma informação composta, né? O Wesley Mello admitiu que o Corinthians deve pagar um valor, ele não falou qual é o valor, eu que estou falando o valor, que deve ser mais ou menos em 5 anos. O Corinthians deve pagar em 5 anos. E aí quita o estádio em 5 anos. E o contrato, o acordo com essa empresa privada, dona do título nesse momento, vai ser com a correção do IGPM. E aí eu consultei um grande economista que me explicou o seguinte, olha, se for pelo IGPM e não pelo IPCA, claro, esses números são voláteis, eles mudam o tempo inteiro, todos os dias, mês a mês, existe previsão, não é um valor cravado, tá? Só para deixar bem claro, isso tudo é um valor aproximado e depende muito dessa variação. Mas se fosse no IPCA, o IPCA está dando 4,55 ao ano. O IGPM está em queda, ele está negativo nesse momento. Então fica melhor ainda para o Corinthians, porque o acordo vai ser pelo IGPM. Bom, e teve protesto lá no Corinthians? Um cálculo base importantíssimo. 90 milhões o Corinthians deve gastar. De reais. Em 5 anos pelo IGPM, dá mais ou menos 15 milhões de reais ao ano. Tá. Isso é muito viável para o torcedor entender. A Neoquímica Arena o negócio é ótimo para o Corinthians. Só esse termo de quitação do estádio que não está certo. Está devendo aí, dá uma parcela lá. E por que teve pequena, protesto? Mas é verdade. Teve protesto lá no Corinthians? Teve um protesto hoje muito grande, Michele, porque é o seguinte, no último sábado, a gente deu essa informação inclusive no site, o Augusto Mello foi uma secretária administrativa do Corinthians, a Cíntia Montino, ela fez um boletim de ocorrência contra o Augusto Mello, candidato à presidência do Corinthians, por misoginia. E o Augusto Mello, entramos em contato com ele por causa de um áudio que foi vazado em que ele fala dela, né? E o Augusto Mello admite o áudio, reconhece o erro e hoje, lá no clube, teve um protesto muito grande com as mulheres sócias do Corinthians, enfim. É um clima eleitoral cada vez mais forte, porque você tem um boletim de ocorrência contra um dos candidatos. Há uma semana da eleição, o candidato admite o erro, admite que o áudio era dele e agora tudo vira política, né? A Cíntia está sofrendo ali o problema dela, todo mundo tem que respeitar. Teve o apoio das mulheres do Corinthians, muitas dessas mulheres são inclusive dos grupos de oposição, mas não dá para negar que tudo isso, né, Garrafa, nesse momento vira política. Estamos aí a menos de uma semana da eleição que vai definir o novo presidente do Corinthians, com uma arena praticamente para ser resolvida e com um protesto contra um dos candidatos. Para a gente que está de fora, a nossa avaliação poderia falar alguma coisa em relação se fosse o torcedor que fosse eleger o presidente. Sim. Né?
Se fosse a situação Cuidado, que parece... que eles ficam bravos com isso, hein? A situação... Eles não deixam de ser torcedores. Não, veja bem, a torcida de modo geral não tem Mas que eu ficar acho que bravo. tem que ser Eu o não fique sócio, o bravo. sócio que paga o clube. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo Lá o no seguinte. Juventus, é eu estou o dizendo sócio que a que vota. avaliação... Mas o fiel torcedor ajuda, né? Pera, deixa eu falar. Eu estou E é dizendo o que... torcedor e sócio devia Eu estou ser. dizendo que a avaliação seria mais fácil, a leitura seria mais fácil, se fosse, isso do meu ponto de vista, se fosse a grande torcedor que não é sócio, né? Torcedor que mora em Belém, torcedor corintiano, qualquer torcedor que tivesse direito a voto, pela campanha, pelo que fez o Duílio nessa temporada, é muito provável que o Augusto Melo vencesse. Agora, como a coisa é internamente e ela passa do meio só futebol, tem as peculiaridades do clube. Social. Aí é outra questão. Então não dá para cravar que o André Negão é favorito, que o Melo é favorito. Aí tem essa questão política agora que surgiu aí esse problema. É uma coisa muito interna. É muito interna. Então, a eleição para os protestos das sócias? Por quê? Porque o protesto é porque ele vazou um áudio do Augusto falando de uma secretária. Com conteúdo sexual da conteúdo secretária. sexual, ele admitiu o áudio, ela fez um boletim de ocorrência contra ele e hoje as mulheres fizeram um protesto. Entendi. Então tem muita coisa envolvida, isso. Michele, pra gente poder... É difícil, né? Agora, né, E o Augusto vinha como favorito. Tudo isso, aqui Taça da Arena, esse protesto, o áudio, essa tudo isso reta começa a final deixar a agora coisa... começa, né? É, Agora exatamente. começa a E outra coisa, pipocar. quando você fala de sócio, tem muito sócio dentro. Tem sócio do Corinthians que não torce pro Corinthians. Tem Por isso, quando eu falo- mesmo. É lógico que tem. E aí, se Tem o cara quer saber se vai ter a rede, que ele quer É do isso que eu tô vôlei. querendo dizer. isso Muito aí. claro, muito Mas claro. ele paga lá a taxa e é importante E pro clube ele que também. vai votar. E ele De vai repente, um votar. palmeirense, São Paulino, Não, mas ele não vota vai votar para alguém ruim pro clube. pro clube, Bom, mas não pro futebol. O diretor falou o seguinte, ok, então volta aqui, José Paz. Vamos falar de São Paulo, vai. O torcedor São Paulino ficou ansioso para saber quais são as novidades, né? Que você falou na primeira entrada. Então, são várias novidades ou é uma só, Zé? São duas, Michele, duas novidades aí. A primeira em relação ao Lucas Moura, todo mundo se perguntando, poxa, quando é que ele renova? Vai renovar? Vai ficar? Não vai? A informação que a gente tem é que isso só vai ser definido depois do Campeonato Brasileiro. O Lucas, ele tá muito focado agora nesse fim de temporada, tá conversando com a família, o presidente Júlio Casares, toda a cúpula de futebol do São Paulo tá respeitando muito esse momento. O Lucas quer muito um time forte no ano que vem para brigar pelo título da Copa Libertadores da América aqui pelo São Paulo. Então tudo tá sendo conduzido com muito cuidado e esse sim ou não do Lucas Moura vai vir apenas depois do Campeonato Brasileiro. Então, informação importante aí para você que torce para o São Paulo, está acompanhando o Gazeta Esportiva. Em relação ao Wellington Rato, renovou o contrato com o São Paulo agora até o final de 2026. Ele tinha um contrato até 2025, mas o São Paulo resolveu valorizar aí o atleta, que vem jogando muito bem, vem sendo peça importante nesse time do técnico Dorival Júnior, e agora renova com o Wellington Rato, dá um aumento salarial para ele, para que ele ganhe ainda mais importância aqui no time do São Paulo. Jogador que marcou um gol contra o Corinthians lá na Copa do Brasil, né? Então vem sendo muito utilizado pelo Dorival e até na vaga do próprio Rames Rodrigues, que quando o Rames chegou, né, Michele, muita gente entendia que alguns jogadores iam perder espaço, mas pelo contrário, chegou o Rames, chegou o Lucas e alguns jogadores conseguiram se firmar nesse time, Michel Araújo, Rodrigo Nestor, próprio Wellington Rato. O Salazar falava aí do Rames, o Rames joga, né, tem jogo da Colômbia contra o Paraguai amanhã aí pelas eliminatórias da Copa, lá ele vem jogando muito bem e aqui vem oscilando ainda muito, né? Algumas partidas joga bem, mas o próprio Rames sabe que precisa mostrar mais, está devendo um pouco, não foi utilizado, por exemplo, na Copa do Brasil, mas sabe que ele pode entregar mais, isso deve acontecer aos poucos, às vezes o jogador demora um pouquinho mais para se adaptar ou não, com o Rames está demorando, mas tem muito futebol e pode render muito nesse time do São Paulo. E tá chovendo um pouquinho, viu? Por isso o casaco aqui, 22 graus, tá frio, o pessoal aí é fiscal de tempo, hein, Michele? Fiscal de casaco, pô, devolvo aí pra você. Pois é, tá chovendo, ele não quer se Chuva molhar. é frio agora. Chuva é frio. Ele Chuva, e daí? É que o Zé, Chovendo. o Zé é doce, ele é feito de açúcar. Não é pode possível. derreter, então ele tem que pôr casaquinho. Chover, né? É bom Isso chover com mesmo. calor, até É refresca. sensível, Zé? Coitadinho. Não, né? tá certo, deixa ele. Eu também colocaria o casaco, Zé. Bom, então é isso. O que vocês acham do que ele falou? Eu vou cornetar de novo. Luiz Por quê? Gustavo, pra mim, desculpa o Paulo Sérgio, que outro dia mandou até a mensagem aqui pro Garrafa. É, que tá mas jogando. é mais um que, assim, vou ficar quietinho, quero ver em campo pra falar. Não É porque vou... não joga desde março, né? Entendo que o São Paulino não tem que se empolgar. Como eu falei do Rames, grande jogador, mas eu, se fosse São Paulino, não me empolgaria, esperaria. Vamos ver, vamos aguardar. Por enquanto, aí, não mostrou nada. 36 anos, vai chegar quase um ano sem jogar a bola. Será? Pode ser que sim. Foi um grande jogador no passado. Mas será que vem mesmo para ajudar, para agregar? Será que vale o investimento? Vale tudo isso? Não sei.
tenho dúvidas. Eu entendo que o São Paulo pode contar com esse jogador desde que não cometa loucura, foi o que eu disse semana passada. Aí quem sabe Ou seja, o Corinthians quita o estádio pro Salazar, mas não quita. Não quitou o estádio, não quita, vai ficar devendo. O negócio é muito bom pro Corinthians, Quitar é uma palavra que virou comum nas redes mas sociais. é uma palavra que virou nas redes sociais em semana de eleição. O Corinthians não vai quitar o estádio. Ele vai diminuir a dívida muito, ele diminui muito a dívida vai ficar pagável. Sim. Mas, Garrafa, eu não tô entendendo assim. O acordo é muito vantajoso pro clube. Mas eu tô dizendo que é um acordo que resolve. O acordo resolve. Mas na semana da eleição você falar que vai pagar o estádio não é verdade. É verdade, claro que é verdade. Como pagar o estádio? Não, ele está contraindo uma nova dívida muito menor da que ele tinha. Uma dívida de 15 milhões ao ano. Tudo bem, é um ótimo negócio, ponto. Ano passado, a Arena passa só de lucro, hein? Lucro, já, tirando as despesas. Ele vai ter que pagar um novo credor ou não? Milhões. Ele tem que pagar um novo credor ou não? 15 ali por 5 anos pagar e resolver. Ele vai ter que pagar um novo credor ou não vai? Ok, então não está quitado, ponto. Mas o acordo é maravilhoso de qualquer jeito. Eu acabei de falar para você. O acordo é maravilhoso. Em semana de eleição, quando se fala em quitação, há uma movimentação política. Não tem Mas não interesse. muda, se tirar a palavra quitação, continua sendo maravilhoso. Isso, então fala. Vamos transferir, o Corinthians transfere a dívida, diminui o valor da dívida, praticamente, mas não está quitado o estádio, isso é uma verdade absoluta. Tudo bem. Clara e absoluta. Mas é que se usa essa artimanha na semana da eleição, Salazar, isso é fato. Não sei se é artimanha. Não. Tá bom. Sabe então por quê? tá. Não Fosse no São Paulo, o senhor estava aqui falando, o São Paulo não quitou o Morumbi. Eu não vou nem falar. É porque é o Rames, é porque... eu não vou nem falar, pô. não tem nada, o assunto não tem nada a ver com o São Paulo, mas assim, eu não vou nem falar não sei, porque não é, porque a palavra quitação não surgiu de nenhum dirigente do Corinthians. Então assim, não dá nem para atribuir a eles isso. Então tá bom. Dá para atribuir? Você ouviu algum dirigente falar que o Corinthians quitou o você estádio? que falou. Eu tô explicando desde sexta-feira qual é o acordo. Tô aqui desde sexta-feira. Você compra um carro, você está devendo X você tá devendo X pro banco, você comprou um carro, você reduz a dívida. Acho que você não quer entender. Mas o carro não está quitado ainda, filho. Exato, não está quitado. Mas o acordo é ótimo. Está sendo explicado. É ótimo, muito bem feito e parabéns ao Corinthians. É isso. Bom, mas não saiu ainda. Não, deve sair nos próximos dias. Deve sair ainda. Né? Vamos aguardar. Não sei se antes da eleição, mas antes do final do ano, com certeza. Que bom. Sábado, os fãs do futebol tiveram a oportunidade de acompanhar aqui no ginásio do Ibirapuera um evento reunindo grandes feras do futebol. E é claro que a gente não ficou de fora, né? Veja na reportagem do José Paes. Imagina se o Falcão do futsal, o Emerson Sheik e o Adriano Imperador estivessem jogando ao mesmo tempo juntinhos uma partida de futebol. Seria legal, né? Pois foi exatamente isso aí que aconteceu durante o Legends Game, o jogo das lendas, no ginásio do Ibirapuera. Cara, jogar bola é minha paixão, e ainda mais quando a gente consegue juntar grandes estrelas do futebol, futsal, trazer o Adriano aqui, pegar o pessoal do YouTuber também. É muito legal, ainda mais São Paulo, a cidade que eu nasci, poder fazer eventos aqui. São Paulo é carente de eventos, principalmente jogando futsal. Pois é, uma alegria grande, né, imensa. Primeiro por conta dessa fera aqui, que é além de ídolo, é um amigo. E poder vir para um ambiente que eu não tenho nada a ver, tá, gente? Então não tenho nada a ver. Mas vamos ver o que vai acontecer ali, até porque eu não tô de bobeira, não. Essa foi a 4ª edição do Jogo das Lendas, um evento com um objetivo que vai muito além do futebol. Quem comprou ingresso solidário para vir aqui ao ginásio do Ibirapuera pagou meia entrada, mas precisou doar 1 quilo de alimento não perecível que será repassado a instituições de caridade. E ó, parte da renda desse evento ainda vai ser revertida para o GRAAC. Pô, maravilhoso, né? Principalmente aí, Falcão, um cara ídolo mundial, para ajudar um evento, para ajudar as pessoas que precisam. Isso para nós é muito importante. Você fazer parte desse evento é sempre gratificante. Dentro da quadra, os objetivos eram outros e bem claros: driblar e balançar a rede. Foi uma chuva de lances bonitos e, óbvio, de muitos gols.
No final, vitória do time do Falcão sobre o time do Sheik, 13-9. Detalhe pro último gol do jogo, pra encerrar bonito, Adriano Imperador cobrando pênalti. Imperador que, aliás, não atendeu a imprensa não, mas a gente imagina que ele tenha atendido às expectativas na resenha, né, Aloysio? Adriano Imperador participando da primeira vez, pô, tô feliz pra c***. Eu acho que já tá no Danone lá dentro do vestiário. Lendas da bola e da resenha, tá aí o que não falta no nosso futebol. Nossa, só jogadorzão, né? Que legal. Marina tá de volta na tela para falar do Santos. Quer dizer que a data FIFA vai deixar o Peixe no prejuízo? Explica pra gente, Má. Pois é, Michele, como se já não bastasse, o departamento médico do Santos está preocupando o torcedor. Agora, mais uma notícia triste aí, porque o Tomás Rincon teve uma lesão constatada, foi confirmada hoje tanto pela seleção venezuelana quanto pelo próprio Santos. Ele teve então uma lesão muscular no posterior da coxa direita. A gente não tem aí uma previsão de quanto ele deve ficar fora, mas a gente lembra que o Santos está na reta final do Campeonato Brasileiro, assim como a própria competição, é óbvio. Mas o Santos, apesar de ter se distanciado um pouquinho ali da zona do rebaixamento, está no 14º lugar, está a 4 pontos do primeiro ali do Z4, mas tem jogos importantíssimos aí na sequência. Por exemplo, no domingo vai enfrentar o Botafogo lá no Newton Santos, um jogo super difícil aí para o Peixe respirar ainda mais na tabela e quem sabe alçar voos maiores, né? Mas o Tomás Rincon, então, teve essa lesão constatada, ele que é capitão do Santos, também às vezes foi improvisado como zagueiro, e aí a gente relembra que tem outros jogadores importantíssimos no DM também, é o caso do Dodô, que deve ser esperado aí para atuar no jogo contra o Botafogo. Ele ficou fora dos últimos jogos por conta de dores no joelho, ele que é lateral, mas também improvisado na zaga. João Basso, que é zagueiro, também está fora aí provavelmente desses próximos jogos. Quem sabe aí uma expectativa do último jogo do campeonato, 2 últimos jogos, e também o Alfredo Morelos. Então, essa é a má notícia para o Santos, para o torcedor santista. Ele volta amanhã, ele está fazendo esse tratamento, já começou na Venezuela esse tratamento, mas amanhã, terça-feira, chega ao CT Rei Pelé para dar prosseguimento a essa recuperação, que ele volte logo, porque a torcida do Santos, olha, precisa de todos os jogadores à disposição. Legal, Má, muito bom, muito obrigada. Salazar, não bastasse toda a agitação nos bastidores do Corinthians, dentro de campo, parece que também tem polêmica, gente. O que está acontecendo, Salazar? É a situação do Fausto Vera, né? O Fausto Vera, em cima da hora, foi cortado do jogo contra o Grêmio. Oh, aí Vera. depois, fomos lá no CT, acompanhar o treino aberto, o Vera não estava em campo. E aí você pergunta para a assessoria a informação de que não tem lesão nenhuma, está treinando lá na parte interna. E a gente sabe que ele tem times interessados em levá-lo agora no próximo mercado. Corinthians, inclusive, ainda... Quem? Eu acho bom levar, então. Mas quem? Racing é um dos interessados. O Corinthians pagou quanto por ele? 8 milhões de dólares. Então, cerca de 40 milhões de reais. Esse foi um grande mico. Deve ainda 16 Esse milhões. foi um grande mico, né? Investiram uma grana alta. Já quer falar de grana, o Corinthians investiu uma grana altíssima nele. Foi o pedido do Vitor Pereira. Vitor Pereira insistiu muito pela contratação do Fausto Vera. O Corinthians foi lá, atendeu ao pedido do treinador, trouxe. Dos 40 milhões de reais, né, trazendo para a nossa moeda, o Corinthians ainda deve cerca de 16 milhões ao Argentinos Júnior. E o Fausto está com essa dificuldade e tal. Ele foi muito bem no passado, mas esse ano não está engrenando. E estava toda aquela situação. Cadê o Fausto Vera? O cara não tem lesão, mas não veio para o campo, não está sendo relacionado. E aí, que é? Enfim, hoje o Corinthians disse que ele tem dores na região do tendão de Aquiles da perna esquerda. Fez exames, não deu lesão nenhuma, mas o jogador alega dores. Então estão trabalhando em cima disso para ver se consegue recuperar para ele ficar à disposição. Então, assim, eu entendo que o Fausto Vera está devendo desde que chegou. Tinha-se uma expectativa muito grande. Foi muito bem. Muito bem, não acho muito bem. Não, discordo de você. Ele foi muito bem. Um dos melhores volantes do Brasil. O que é isso? Pelo amor de Deus. Esse ano ele está ridículo, horrível, muito ruim. Chegou com a fama de que
Faz um shiatsu, uma chegou massagem. com a fama de que é o cara que passa, bate ele viu? fora da área. Não, nossa, péssimo. Eu acho que foi muito aquém do que se esperava. Nossa, por enquanto, não disse aqui, veio. Esse ano, obviamente, foi muito pior. O ano passado foi um ano Não, ano passado eu gostei no máximo bastante. regular. Pra mim, no Agora, máximo esse regular. ano, muito mal mesmo. Muito mal mal. Tem que vender, eu acho que tem que vender, pega esses 8 milhões, dá, Não, o problema é isso, o cara custa caro. O Corinthians gastou uma grana em cima Mas dele. vende caro, ué. Sim, então é... Mas vai vender caro? Pensa que bobo tem em cada esquina? Não, Foi- se vender bobo pelo foi o valor Corinthians que que gritou no comprou, já português do tá Vitor bom, Pereira. gente. Se vender pelo valor que comprou, ainda vai perder tudo que pagou de salário. É mais ou menos por aí mesmo a situação. O Corinthians entende que só topa uma negociação se compensar muito financeiramente, porque o investimento foi alto. E outro, o Corinthians deve perder o Moscardo e não sabe se renova com o Maicon. Então também me falaram isso. Dá pra sair abrindo mão de todos os jogadores ao mesmo tempo? Tem um post que tá lá nas nossas redes sociais do Gazeta Esportiva. Todos os jogadores? Todos, é muito Nós legal. mostramos aqui algumas vezes já em Já telas, mostramos, né? mas São a audiência 9, é se eu não me rotativa. engano. Então, olha só, desses jogadores, né? O Fábio Santos, o Gil, Renato Augusto, Paulinho, Juliano, Cantígio, Michael, o Gabriel Silva, é isso? O Mosquito, Gabriel Silva Mosquito. O Mendes e o Juan. São 10 jogadores que têm contrato para acabar agora no final de 2023. É isso aí. Mas, se perder também Fausto Vera Não dá, e né? Mosca... Bom, aí não tem mais time, né, E gente? tem- Aí passa a régua, Tem uma acabou. questão importante. O Corinthians joga sexta-feira contra o Bahia. O Fausto provavelmente não joga por causa desse problema. O Mosquito também está com desconforto na panturrilha, também não deve jogar. Bruno Mendes, suspenso. Caetano, suspenso. Juan, suspenso. Então o Corinthians tem pelo menos 5 problemas para esse jogo contra o Bahia. Lembrando que o Cássio já está praticamente recuperado. Vem para o jogo, ele que teve probleminha no joelho. Boa notícia. Lembrando que jogador de futebol também nunca tá 100%, né? A gente, É. se a gente tem dor, né? O É. Paulo Sérgio que fale e o Miller, que eles nunca estavam sem dor. O jogador não joga sem dor. Não joga sem dor. Então, desconforto, meu amigo, O Fausto Vera é um argentino que não tem sangue argentino, né? Não sei que sangue é esse. Bom, nem vou falar sangue do que eu acho que ele tem. Ó, seguinte, tá chegando a hora, dia 10 de dezembro, os craques da temporada de 2023 vão desfilar no palco do Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. A votação já está encerrada, mas você pode continuar torcendo para o seu ídolo, o ídolo do seu time estar entre os vencedores. Então marca na agenda, dia 10 de dezembro, a partir das 9h30 da noite, 9 horas tem um pouquinho de Mesa Redonda ao vivo, na sequência 9h30, na tela da Gazeta, Troféu Mesa Redonda, que é gravado dia 7 de dezembro. Só da ele aqui no Gazeta Esportiva, chega mais José Paz. Mais uma vez na nossa telinha, do lado verde. Vamos falar da preparação do líder Palmeiras para a volta da data FIFA. Diga lá, Zé. Pois é, o Palmeiras volta, né, depois dessa data FIFA aí para pegar o Fortaleza no próximo domingo, fora de casa, lá em Fortaleza, jogo importante. O Fortaleza que antes pega o Botafogo naquele jogo atrasado, né, enfim, para as equipes aí ficarem com jogos iguais. Mas, Michele, o que tá pegando aqui no Palmeiras nos últimos dias? O Palmeiras, ele pega o Fortaleza fora de casa, depois tem o América no Allianz Parque, o Fluminense também no Allianz Parque e joga a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, fora Cruzeiro que tá brigando aí contra o rebaixamento. E esse jogo contra o Fluminense é que tá pegando, Michele. Por quê? Porque esse jogo deve acontecer ali entre o dia 2 de dezembro, 3 de dezembro, por aí. E nesse dia tem show marcado no Allianz Parque. O Palmeiras quer de qualquer jeito jogar essa partida que pode ser decisiva no Allianz Parque. Tem o show lá dos amigos, que o Garrafa gosta tanto. Então o Palmeiras está nessa briga aí, tentando conciliar com a W Torre para que essa partida aconteça de fato aqui na grama sintética do Allianz Parque. O Allianz Parque está recebendo uma série de shows nos últimos dias, né? Vai ter Taylor Swift, teve RBD, depois do show dos amigos vai ter Paul McCartney também lá no Allianz Parque, mas aí o Campeonato Brasileiro já vai estar encerrado. Então a diretoria está tentando conversar aí para ver se acha um denominador comum, como a gente costuma brincar, para que esse jogo contra o Fluminense, que repito, pode ser decisivo, porque é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, pode definir o título do Brasileirão, para que essa partida aconteça de fato na casa palmeirense, no Allianz Parque. Hoje aqui o Palmeiras folgou, não trabalhou, volta a trabalhar só amanhã, porque, repito, joga domingo contra o Fortaleza fora de casa. O Luan, zagueirão, apareceu aqui hoje na academia de futebol, treinou na folga, está se recuperando de uma lesão na coxa, então veio para cá, trabalhou firme, postou nas redes sociais aí e está se recuperando aos pouquinhos para voltar muito em breve a esse time do Palmeiras. Então devolvo para vocês, porque eu sei que vocês gostam desse tema, né? W Torre, Palmeiras, não pode jogar no Allianz Parque, tem que jogar fora de casa, de quem que é o estádio, é do Palmeiras, é da W Torre. Então vai daí, Michele, porque isso dá debate, dá pano pra manga, minha amiga.
Valeu, José Paz. Pois é, o que é, Salazar? Tá com a faca nos dentes Não, aí. porque eu acho isso tudo muito engraçado, né? Você tem um estádio, a verdade é essa, o estádio neste momento não é do Palmeiras, é da W Torre mesmo, de fato, é da W Torre. Vai voltar a ser do Palmeiras em algum momento e o Palmeiras vai ficar com um estádio que ele não pôs um centavo para construir. Beleza, legal. Legal, e não tem Tem dívida. quem goste, tem não dívida gastou também. nenhum dinheiro, mas aí fica nessa situação aí Cada um gosta do seu, Eterno. Salazar. O Corinthians tem uma dívida enorme com a Caixa, vai diminuir a Aliás, dívida. já fica um aviso, viu, vai. palmeirense? Eu fui na festa da Federação, 7 de abril, a final do Paulistão. Adivinha? Nesse dia tem show do Só Pra Contrariar no Allianz Parque. Se o Palmeiras for pra final e tiver a vantagem do segundo jogo, Ai, não vai eu jogar quero ir a no final show dentro do de Só casa Pra de novo. Contrariar. Muito legal. O Palmeiras Você tá- ficar fora da final, tem que sair da sua casa, né? Muito Isso- legal, tem quem gosta. Isso tava no pacote, era, Tá no pacote. era a realidade. então, tem quem gosta. Tudo que eu tem falei. o ônus É e tem o isso. bônus. Tem quem gosta. É isso, tá E certo. agora como é que você cobra a W Torre se a relação é péssima? É isso. A Leila colocando eles na justiça e tudo mais. Agora, Eu o não sei. Palmeiras está certo nesse sentido de tentar. O PVC trouxe ontem no Mesa Redonda, informação importante, de que o Palmeiras está tentando desmontar todo o palco, como disse o Zé Paz, né? Para fazer o jogo. É importante, porque a atmosfera muito do Allianz importante. Parque é uma Claro que é atmosfera importante. O Abel tá única, corretíssimo. Não, mas não, o Abel joga pra galera. correto. Pra galera, eu achei Isso é a realidade. corretíssimo. Então tá bom, então que manda o ele Abel falou. comprar o estádio, velho. É a realidade do Corretíssimo. Palmeiras. Não, ele tem- Correto. ele em tese- Salazar, tem que ver com a ele em realidade. tese Você treina quer um time pôr... que tem O estádio, Salazar quer né? pôr fogo no Corinthians, pôr fogo no São Paulo, fogo no São Paulo, Não fogo no consegue. Palmeiras. Não, no Corinthians No ele Corinthians joga não, no água. Corinthians joga. Ah, Não que é isso, Salazar? Ele é o comentar bombeiro. No Corinthians, você- porra. clube sem Ah. falar do Corinthians. Não, mas quer que você... Todos os outros Não clubes, é. quando vai É que comentar, vamos ele falar do Corinthians. arrebentou com Vamos o falar do Corinthians, Gustavo que né? vai Tem que- chegar tem que agora. voltar pra falar do Não, mas Corinthians. não é que você falou Não, que tá bom, péssimo vamos. negócio Põe a do bunda de São GC, Paulo. põe no Os braço do negócios do Corinthians. São Paulo é tudo péssimo. No Corinthians, legal. Contratou esse Tá mala certo. desse Fausto Vera que passou, Nós vamos falar gastou da uma W grana, Torre, gastou vamos? uma grana. É assim que funciona. Parque infantil. É assim que funciona. Seguinte, ó. Mostra Resultado eles, que da vale mais a enquete. pena. A CBF errou ao colocar Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira? Chega mais com a mamãe. Maíra respondeu que sim, 80% dos votos. E eu vou encerrando aqui o Gazeta Esportiva hoje. Vem, Laurinha. Vem cá. Vem, Laura, vem cá, Laura. Michele. Vem, Laurinha. Quem são? Quem são? Ah, Ai, meus precisa filhotes. explicar? Faltou A Laurinha tá lá, ó. Faltou a Cadê a Laurinha. Laurinha? Laurinha tá escalando. Isso aí, vergonha. Beijo pra vocês, galera. A gente Valeu, volta galera. amanhã. Tchau. Beijão. Fiquem com o Jornal da Vai dar um Gazeta. take que o meu time vai achar lá. Ela vai te pegar, Laura.